Bem, pessoal, bem-vindos aqui a mais uma live aqui no canal Gap Filosófico. E hoje a gente vai explorar aqui o livro do Fernando Haddad, um livro recente que ele lançou aí, O Terceiro Excluído, né? Ele vai tentar rediscutir algumas questões de localização de uma perspectiva científica referente à localização da biologia dentro de determinadas concepções antropológicas, vai tentar discutir dialética, e o Santi, né, que já participou aqui do canal, expondo algumas reflexões interessantes sobre Marx e sobre a perspectiva filosófica em Marx, vai fazer alguns apontamentos aqui sobre o livro do Fernando Haddad para a gente discutir sobre algumas questões que o Haddad tentou desenvolver no livro. Então é isso, fica à vontade, tá? Valeu, Alberto. Bom, meu nome é Santiago, eu sou estudante de filosofia na Universidade de São Paulo, sou entregador de aplicativo, tá? Só para dar uma apresentada mínima, e sou militante comunista já há algum tempo da minha vida, e só para me apresentar minimamente para quem for ver aí. Bom, primeiro eu vou colocar alguns elementos do porquê que eu acho importante a gente discutir o livro do Haddad, assim, né? Porque esse livro passa a ser algo importante de ser debatido pela esquerda e tudo mais em algum nível, né? Bom, hoje penso que o Haddad é o intelectual com maior projeção no país, né? Tipo, o cara é ministro da Economia hoje, ministro da Fazenda, né? Tipo, uma figura que acaba tendo, por conta disso, pura e simplesmente por conta disso, já foi candidato a presidente, foi candidato a governador na última eleição e tudo mais. Por conta disso, ele passa a ter uma influência na esquerda que é bastante significativa nesse sentido, então penso que esse elemento já torna importante o debate sobre o livro dele. Outro elemento a se levar em consideração nesse sentido é que o livro é bastante ambicioso, assim, ele permite fazer uma série de debates que penso interessante. Apesar de ambicioso, na minha opinião, é bastante pobre nos debates intelectuais e tem bastante equívoco, dentro da minha perspectiva, dentro do que eu vou tentar apresentar inicialmente aqui, né? Bastante equívocos e tudo mais. Mas essa ambição do livro de discutir bastante questões, discutir o que você colocou na sua apresentação, né? O que diferencia, em última instância, o biológico do humano. Entendendo que o humano é biológico também, obviamente, o ser humano é um organismo vivo, né? Mas e se tem algo que diferencia o ser humano como organismo vivo dos demais seres pertencentes a essa esfera da realidade, né? A esfera viva da realidade, né? A biosfera do nosso planeta, assim. Tipo, então isso é um elemento bastante interessante, mas o mais central, penso, de que pelo que o livro é importante, ligando com o fato de que o Haddad hoje é um intelectual com bastante projeção, talvez o com maior projeção no nosso país, é que o livro busca dar bases teóricas para uma transformação que eu penso acontecer na esquerda atualmente, que acontece do qual o elemento central, onde se expressa isso de maneira mais central, é no próprio Partido dos Trabalhadores, né? Tipo, o PT, que foi um partido ligado à classe operária, efetivamente, surge contraditório, tipo, sempre foi, na minha opinião, um partido contraditório e tudo mais, né, que apontava elementos bastante progressivos, mas apontava desde o seu início elementos de conciliação de classe, mas no seu início, durante um grande tempo da sua história, o PT foi um partido, uma organização que representava a organização da classe trabalhadora, certo? No qual a classe trabalhadora brasileira via como o seu espaço de organização. Penso que hoje o PT não é mais isso, assim, o PT deixou de ter esse papel de ser partido que representa as formas organizativas da classe trabalhadora no país. O PT passou a ser um partido do progressismo abstrato, assim, da defesa de uma ideia de progresso abstrata muito pautada pelas correntes e perspectivas ditas pós-modernas, assim, né? Tipo, o PT passou bastante a representar essa posição e o Haddad, em particular, é a grande figura que expressa isso, né? Tipo, Lula da Silva, no começo da sua trajetória, o metalúrgico, que, né, tipo, alça voos cada vez mais importantes dentro do cenário político nacional,
Haddad, um professor universitário que nunca teve, tipo, o máximo de militância que ele teve, deve ter sido uma militância bastante superficial no movimento estudantil da USP, hiperelitizado e tal. Então, tipo, essa transformação que acontece na esquerda de conjunto, e do qual, né, o PT, como partido hegemônico na esquerda, é o grande representante de uma esquerda pautada numa perspectiva classista para uma esquerda pautada num abstrato e difuso sentimento de emancipação, progresso, bastante diluído e tal. Essa transformação que acontece na esquerda... Essa transformação que acontece na esquerda e do qual o livro do Haddad passa a ser uma justificação e uma busca de legitimação teórica. Penso que esse é o elemento fundamental para a gente pensar e da importância desse livro. A gente debater esse livro e, dentro da minha perspectiva, polemizar com esse livro é polemizar com essa transformação que ocorreu na esquerda, de uma esquerda cada vez menos classista, menos pautada na organização da classe trabalhadora e de mais setores oprimidos, explorados, subalternizados, negros, mulheres, LGBTs e tal, para ser uma esquerda pautada numa perspectiva progressista abstrata, e essa transformação que o Haddad busca, essa legitimação do que é diferente no humano em relação ao biológico, que o Haddad busca colocar, né, de que o próprio do humano é a dimensão simbólica e não a dimensão da transformação e da relação efetiva que o ser humano estabelece com o meio ambiente, do metabolismo que o ser humano estabelece com o meio ambiente por meio do trabalho, é a busca de legitimar isso num elemento teórico muito fundamental. Então, por isso, penso importante discutir o livro dele. Assim. Então, tem algum... Daí... Fale. Não, tem algumas questões que você levantou que eu gostaria de talvez colocar algumas questões para você ir desenvolvendo, né? Por exemplo, tem algum momento, eu li alguns trechos do livro dele, apesar de que, sinceramente, esse é um livro para o que ele tenta se propor, e acho que ele percebeu isso quando ele faz uma entrevista com o Safato. Ele diz, olha, eu tentei ser projetivo, estabelecer um diagnóstico, estabelecer uma meta no qual eu iria propor digamos assim, um ímpeto de superação para um diagnóstico político, porque ele pretende que esse livro seja uma dimensão política, né, que atinja uma dimensão política, né? Ele não entende que esse livro seja uma determinação de uma crítica científica, ou meramente de uma perspectiva biológica ou antropológica, mas ele mira a dimensão política no sentido, entre aspas, macro, né? Eu entendo o que ele quer dizer nesse aspecto. Porém, né, ele, em dado momento, conversando com o Safato, é algo que eu achei extremamente curioso, né? E o Safato é interessante porque eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer um diálogo com o Safato sobre dialética diretamente aqui no canal. E eu não sei o que você acha do Safato em termos de dialética, mas, assim, eu acho que ele ainda tem uma visão muito romantizada do Hegel em determinados aspectos. Ele não compreender determinadas contradições inerentes, contradições não, né? Mas assim, justificações dentro de um processo histórico que eram provenientes da própria dialética hegeliana, que não foram problematizados dentro da interpretação do Safato sobre o Hegel a partir da perspectiva marxista, né? ou de Marx, né? Diga-se de passagem. Eu acho que ele mantém uma certa romantização da perspectiva hegeliana, da dialética hegeliana. Mas isso é outra questão. Mas em alguma medida isso vai tocar também na questão do Haddad. Né? Mas tem um dado momento que eu achei extremamente curioso, que o Haddad se nomeia e diz assim, né? Nós aqui da periferia, ele e o Safato dialogando, né? Como assim nós da periferia, da discussão crítica periférica? Haddad e Safato? Não sei se isso corresponde. O elemento-chave do debate dialético sobre dialética que ele busca colocar, e do que, na minha visão, ele entra em várias contradições a partir disso, é uma concepção equivocada de dialética, é que ele entende a dialética como uma concepção de mundo que parte da ideia de conflito, de contradição entendida como conflito, como luta, como elemento-chave para a compreensão do que é a dialética, e eu penso que isso é uma compreensão equivocada do conceito de dialética. Assim. A visão que eu tenho da dialética, a partir do estudo de autores fundamentais, como Hegel, Marx, Engels, Lenin, penso que faz bastante contribuições, Lukács, Karl Korsch, Kozik, alguns autores importantes na tradição marxista que vão discutir essa questão de
penso que de maneira bastante aprofundada, é que a dialética tem que ser compreendida como concepção de mundo que parte da ideia de movimento e transformação como dado fundamental da realidade, assim, de que tudo se transforma, tudo está num constante processo de devir. O Hegel, no seu capítulo na história da filosofia sobre Heráclito, ele começa esse capítulo, que eu acho que é muito fundamental para uma compreensão do que é dialética, dizendo que não tem nada na filosofia de Heráclito que eu não incorporei à minha filosofia, assim. Então, mais ou menos isso, obviamente não estou citando literalmente aqui, mas é mais ou menos essa ideia, penso. E penso que nos aforismos do Heráclito, né, do filósofo pré-socrático, o elemento-chave é essa ideia do movimento, do devir, da transformação, de que tudo flui, né? Tipo, essa ideia fundamental do Heráclito, tudo flui. Não podemos nos banhar no mesmo rio duas vezes, porque tanto o rio quanto nós mesmos nos transformamos. E isso não envolve necessariamente a ideia de conflito, envolve a ideia de transformação, de constante mudança, de constante devir. Essa é a ideia básica da dialética, penso. Então, tipo, a transformação, o devir, podem se dar por meio da contradição e da luta, né, em última instância, dos conflitos. Mas não necessariamente tem que se dar numa dinâmica conflituosa e de luta. Pensando nisso e relacionando com a posição do Haddad, do Safatli, que você comentou sobre dialética, um texto particularmente que eu conheço do Safatli sobre dialética que eu acho bastante problemático chama Dialética sem Aufhebung, né? Dialética sem suprassunção, sem a tradução desse termo tão fundamental da dialética para o português é bastante difícil, né? Eu penso esse texto bastante ruim, assim, bastante equivocado, porque a concepção... Aufhebung é um conceito fundamental da dialética que tem a ver com uma ideia de ruptura, conservação e superação ao mesmo tempo. É uma síntese, pelo menos como eu entendo, desses três elementos, assim. Só que a maneira como é compreendida essa Aufhebung para o Hegel e para o Marx é bastante distinta, assim. Se para o Hegel, pelo menos como eu entendo, me parece, obviamente o Hegel é um autor bastante complexo e difícil, não vou querer dar uma resposta final, uma palavra final sobre o pensamento dele, mas penso que no Hegel, essa Aufhebung das contradições, essa suprassunção das contradições, tem a ver com uma conciliação das contradições, uma conciliação que, em última instância, se dá no Estado, né? O Estado como expressão mais direta do espírito absoluto, nesse sentido, né? No Marx, a suprassunção, ela não tem em nada a ver com a ideia de conciliação. Tipo, o Marx, nos seus manuscritos de Krasnach, nos manuscritos que ele escreve contra a filosofia do direito de Hegel, ele escreve em 1843, esses manuscritos, tá na lua de mel, inclusive, deve ter sido um saco a lua de mel para Jenny, que o cara ficou escrevendo um manuscrito sobre filosofia do direito. Ele fala que contradições reais não podem ser conciliadas. Em contradições efetivas, não existe conciliação, né? Quando as contradições são profundas, estruturais e tudo mais. Mas ele não abandona a ideia de Aufhebung, no sentido de que a Aufhebung, para o Marx, a suprassunção das contradições, é a colocação de algo novo, que tem como base as contradições anteriores, obviamente, o desenvolvimento daquelas contradições, mas coloca uma realidade totalmente nova. Por exemplo, na relação da luta de classe, contradição entre burguesia e proletariado. No capitalismo, a suprassunção dessa contradição não é a conciliação das contradições de classe entre burguesia e proletariado dentro do Estado, mas a superação do Estado capitalista e das estruturas sociais, econômicas, capitalistas, para o surgimento de uma nova sociedade, uma sociedade socialista, uma sociedade que venha a ser comunista e tal. Então, penso que essa posição do Haddad, do Safatli, sobre a dialética é bastante equivocada, pelo menos como eu entendo. Mas ligando isso com o debate do Haddad e tal, e a concepção dele de dialética e como ele entra em diversas contradições com a perspectiva que ele mesmo defende, na entrevista que ele faz com o Caetano Veloso, daí, né, tipo, parte do entender o livro do Haddad ver também as entrevistas que ele fez com Siddhartha Ribeiro, o Safatli, Caetano Veloso e tal. A com o Caetano Veloso, ela é mais popular, assim, digamos, né, mais introdutória e tal, mas tem um elemento interessante que ele busca fazer uma diferenciação com o pensamento do Marx, né? Tipo, apesar de, na entrevista com o Caetano, particularmente, na entrevista com o Safatli, ele fala claramente, o Safatli fala,
essa sua diferenciação de colocar o que ele cria como o que ele chama de um neologismo, né, de a alienização entre os seres humanos está baseada em elementos simbólicos e não nas relações de trabalho como o elemento fundante, pelo menos, é uma crítica ao marxismo, né? O Safatli fala e o Haddad fala, é isso mesmo e tal. Na entrevista com o Caetano, ele assume uma posição distinta, ele fala que ele está buscando atualizar o marxismo, atualizar o materialismo histórico e tudo mais, quando ele está numa polêmica direta com o materialismo histórico, para falar a verdade, né? E um elemento que ele fala que é, tipo, ele diz que busca basear a sua concepção nos dados científicos atuais e mostra dados científicos que concordam com ele. Marx e Engels não tinham acesso, porque não existiam ainda, né? Marx e Engels estão vivendo um momento de revolução científica mesmo, na compreensão do ser humano, na compreensão da natureza, tudo mais. Então, é um momento... Marx e Engels não tinham acesso a debates científicos que foram se desenvolver posteriormente, obviamente. Os marxistas têm que saber vincular esses debates científicos atuais com o legado que nos deixaram, Marx e Engels, nesse sentido. Não podemos jogar fora os debates científicos atuais, mas a contradição que entra o Haddad, ele fala que, primeiro, ele parte de uma concepção equivocada da relação que o Marx estabelece entre o ser humano e a natureza, né? Ele fala que a relação sujeito-objeto, tal qual Marx compreende, onde a natureza não coloca os elementos necessários para o ser humano, ela se estabelece num primeiro momento uma relação com o ser humano, do ser humano com a natureza, no qual a natureza não está pronta e tem que ser transformada pelo ser humano e tudo mais. Então há uma relação de sujeito-objeto, no qual o Haddad entende a relação sujeito-objeto como uma relação de confronto. Os seres humanos teriam uma relação, segundo ele, na concepção do Marx, uma relação de confronto com a natureza num primeiro momento, o que é uma visão equivocada, uma leitura equivocada do pensamento do Marx. Hoje a gente vê autores como Kohei Saito, John Bellamy Foster, Michel Lovy, que vão discutir o pensamento ecológico do Marx e mostrar que o pensamento do Marx materialista e tudo mais, a relação que o Marx estabelece conceitual com a natureza, entre o ser humano e a natureza, de forma alguma é uma relação necessariamente de conflito. Essa relação de conflito, ela surge em determinados momentos históricos, certo? Tipo, a relação de conflituosidade entre o ser humano e a natureza. Mas o central aqui é que o Haddad entende a relação sujeito-objeto como uma relação de conflituosidade. Primeiro ponto a se ter em mente. E que essa relação de conflituosidade entre ser humano e natureza, pensando toda a história da nossa espécie, né? Pensando que o ser humano, o Homo sapiens, o Haddad coloca uma data, assim, tipo, um momento histórico do surgimento do Homo sapiens, do ser humano moderno, como há 100 mil anos atrás. Penso que isso é bastante contestável pelos dados paleontológicos, arqueológicos, mas não é essa a questão aqui, né? E, tipo, pensando que dentro dessa história, admitindo que tenha 100 mil anos, há momentos distintos, né? Há um momento em que, chamado em geral pelos arqueólogos, paleontólogos, de momento do paleolítico, né? A história paleolítica do ser humano, e tem um momento bastante recente na nossa história, que é a revolução, conhecido em geral na arqueologia, na história, na paleontologia, como Revolução Neolítica, em que há uma transformação importante nas relações dos seres humanos, principalmente com a natureza num primeiro momento, e depois nas relações dos seres humanos entre eles mesmos, e que teria sido a Revolução Neolítica que inaugurou uma relação sujeito-objeto, quando o ser humano passou a tratar outro ser humano como objeto. Primeiro, essa concepção errada de relação entre sujeito e objeto. O fato do ser humano se relacionar à natureza de uma maneira em que a natureza é uma realidade objetiva, exterior ao ser humano, isso não tem nada a ver com uma relação conflituosa necessariamente entre ser humano e natureza. O fato da gente tratar a natureza, e dentro de um pensamento materialista, tratamos a realidade, a natureza exterior, como um dado objetivo em relação ao ser humano, ou seja, tem uma relação de sujeito, ser humano como elemento ativo, e a natureza como realidade objetiva, como objeto nesse sentido, como algo exterior, não tem nada a ver com uma relação de conflito necessariamente. Uma relação de entender a natureza como algo
objetivo, como como um objeto em relação à nossa atuação efetiva, tem a ver com entender que a natureza é algo exterior, independente, que existe de forma autônoma em relação ao ser humano, em relação à atividade humana. A natureza é um dado objetivo, real, exterior, autônomo em relação ao ser humano, e a única maneira de a gente exercer uma atividade transformadora, e evidentemente o ser humano tem que estabelecer uma realidade, uma atuação transformadora em relação à natureza, tem que estabelecer um metabolismo, apropriar da natureza, transformar parte da natureza em seus órgãos internos, e excretar parte dos seus órgãos internos em relação à natureza exterior, o ser humano tem que fazer isso da mesma maneira. Isso é um dado biológico, social, insuperável da relação da própria existência humana. O ser humano tem que transformar a natureza, tem que se apropriar da natureza e transformar a natureza exterior em algo humanizado para garantir a sua própria possibilidade de existência. Isso em nada implica necessariamente um conflito com a natureza. Depois, a ideia do Haddad de que é a Revolução Neolítica que inaugura uma relação sujeito-objeto, na medida em que essa relação sujeito-objeto não é uma relação entre o humano e a natureza, mas entre a relação entre humano e humano, é um erro científico. Tipo, ele fala na entrevista com o Haddad, com o Caetano, que a característica central da Revolução Neolítica foi a escravidão. Isso é um erro científico, assim, fundamental. Então, tipo, ele está buscando basear supostamente a sua suposta atualização do materialismo histórico em dados científicos, cometendo erros científicos fundamentais. A base da Revolução Neolítica não é a escravidão. Inclusive, vários arqueólogos... Tipo, a base da Revolução Neolítica, o que caracteriza a Revolução Neolítica na história do ser humano foi a sedentarização, o desenvolvimento da agricultura, a formação dos primeiros conglomerados urbanos. Todos, muito hegemônico entre paleontólogos, historiadores, arqueólogos, que isso é a característica chave da Revolução Neolítica, né? Tipo, o desenvolvimento posterior à agricultura da pecuária, ou seja, a domesticação de alguns animais e tudo mais, o pastoreio e tal, nesse sentido. Então, a Revolução Neolítica é caracterizada não por transformações simbólicas, inclusive, que é o que o Haddad busca estabelecer como o elemento chave da dinâmica de desenvolvimento do ser humano, mas por uma transformação nas forças produtivas, na relação material que os seres humanos estabelecem com o ambiente. Ou seja, esses elementos, o desenvolvimento da agricultura, a sedentarização, o desenvolvimento dos primeiros conglomerados urbanos. E não é característica-chave da Revolução Neolítica a diferenciação entre classes sociais, pelo menos num primeiro momento. Foi a Revolução Neolítica que permitiu a diferenciação social, a estratificação de classe, né, em última instância. Só com o desenvolvimento de um excedente econômico permanente, constante, estável, que a Revolução Neolítica permite, é que foi possível estabelecer diferenças de classe efetivas, né? Não faria sentido econômico nenhum manter uma estratificação social que diferenciasse seres humanos dentro de uma comunidade entre escravos e senhores de escravos, se esses escravos não produzissem mais do que aquilo necessário à sua própria manutenção como organismos vivos, como organismos produtores, em última instância, né? Mas vários estudos arqueológicos, paleontológicos, históricos, hoje estabelecem que os primeiros conglomerados urbanos, as primeiras comunidades sedentárias que se estabeleceram entre os seres humanos, isso em geral, assim, o primeiro momento de neolitização, assim, digamos, né, de estabelecimento de comunidades neolíticas, em geral, admitido ser no que hoje é conhecido como Oriente Médio, né, na região do que é conhecido como, entre os historiadores, arqueólogos e tal, como crescente fértil, no vale dos grandes rios, Eufrates, Nilo, tal, que se estabelecem nessa região do crescente fértil, que os primeiros conglomerados urbanos que se estabeleceram ali, eles não tinham, não há nenhuma evidência arquitetônica, por exemplo, tudo mais, de diferenciações de classe. As casas eram todas iguais, os vestígios fósseis deixados pelos seres humanos, né, mostram que a alimentação dos membros da comunidade era análoga e tudo mais. Então, as formas de vestimenta, os utensílios domésticos que estavam dentro das casas e tudo mais, tudo isso não mostrava nenhuma diferenciação clara de status social, de posição, de extrato de classe.
nesse sentido, né? Então, até aí, tipo, na medida em que o Haddad busca estabelecer como o elemento-chave das transformações, transformações simbólicas que estariam ligadas, segundo ele, à Revolução Neolítica, ele entra numa contradição entre as suas afirmações e o conhecimento científico atual. Então, penso que isso é um papel-chave. Tem uma outra diferenciação também, uma outra contradição que ele entra importante na relação com a dialética, mas eu vou, para não me estender tudo, não tornar um monólogo, abro para você. Então, você mencionou uma série de questões que talvez eu gostaria de comentar. Por exemplo, quando o Haddad tenta problematizar essa ideia de homem referente à natureza, que você explorou aí, né? No certo sentido de apropriação. É que eu vou tentar interpretar o que supostamente eu acho que ele queria desenvolver e tendo que concordar com você, ele não conseguiu, e diante da perspectiva, se ele quer se reverberar como uma pessoa do marxista, eu acho que é extremamente problemático, mas não é nem essa questão que eu vou colocar. Por exemplo, quando ele coloca que a perspectiva simbólica antecede a questão material, apesar de compreender que a sua crítica a ele é válida e realmente me parece bastante equivocado nesse sentido, o que eu acho que ele estava querendo dizer, ou ele não percebeu, ou da maneira que ele colocou, a crítica que ele estava tentando colocar, é que as construções das relações simbólicas são concomitantes às relações materiais, digamos assim, porque seria mais adequado. Isso, pelo menos, como eu acho que deveria ser essa a colocação que ele deveria fazer, né? Porque, por exemplo, ele tenta pensar determinadas questões à luz da psicanálise, né? Que ele parece também não ter muito aprofundamento, mas também a psicanálise tem inúmeras questões que reverberam-se enquanto problemas de uma certa manutenção de um sentido de estratificação epistemológico, né? A partir de Freud. Lógico que tem outros desenvolvimentos, tem a própria esquizoanálise, tem outros pensadores que vão criticar a psicanálise, levá-la para outros patamares, pensar outras questões, mas a psicanálise em si, ela continua mantendo uma certa reverberação, principalmente a psicanálise freudiana, quando ela continua mantendo aquela ideia do desejo como falta, uma série de questões, né, que ainda são introjetadas na perspectiva freudiana, não dizendo que a partir disso a gente vai jogar a perspectiva freudiana como um todo fora, tem contribuições e etc. Né? Mas se a gente for poder observar a questão da perspectiva humana nas mais diferentes culturas, e não só dentro da perspectiva de uma demarcação histórica específica, a gente pode observar no desenvolvimento de uma perspectiva cultural que tenta superar, digamos assim, uma unilateralização do projeto, de uma projeção, perdão, né, subjetiva ou objetiva, prioritariamente, né, há uma compreensão, né, digamos assim, uma série de costumes, uma série de desenvolvimentos religiosos, práticos, meditativos, né, de formações políticas culturais que visam, de alguma forma, dissolver esse problema da relação sujeito-objeto enquanto um desenvolvimento geral de culturas diferenciadas. E aqui, quando eu falo isso, eu estou me baseando, em certo sentido, nos estudos de Jung, em tipos psicológicos, e quando ele se refere a determinadas culturas, a cultura brahmana, a cultura persa, né, a cultura chinesa, né, entre outras. Ele faz um estudo bastante amplo, que eu considero ser bastante importante para poder a gente pensar essas questões, porque vai reverberar, inclusive, no que Hegel está se propondo posteriormente. Digamos assim, ver como é que a questão do coletivo, como é que o sujeito, dentro de uma certa concepção histórica, vai poder se integrar dentro de um sentido coletivo que não seja estanque, que não seja abstrato, né, que não repita o que o próprio Haddad está fazendo aqui, né, se perdendo nas concepções abstratas de mundo, e que o próprio Hegel vai pecar também por conta das questões que você já colocou aqui, né, como, por exemplo, a concepção de dialética no Hegel, né, dentro de um desenvolvimento, não lembro exatamente o que você falou agora, um conceito específico, né, ela tem um sentido... Não foi isso, não, foi antes. Enfim, por exemplo, a questão de alienação em Hegel, ela tem uma justificação positiva, né, porque ela tem um caminho, né, e Marx ela já tem uma predominância negativa, né. Hegel visa a perspectiva da introjeção de uma certa positividade desse desenvolvimento do procedimento dialético, que vai culminar, quer queiram, quer não, os comentadores de Hegel, num sentido teleológico, né? Principalmente na terceira parte da fenomenologia do espírito, né? E Marx ele quer desenvolver os processos de ruptura com os resquícios ideais que permaneceram na dialética hegeliana, como você bem colocou, né? Então, não faz sentido, digamos assim, eu repetir uma perspectiva dialética hegeliana e não perceber
que existem questões, e aí como eu comentei em relação ao que eu tinha comentado com o próprio Safatli, que existem, quer queira, quer não, resquícios colonizadores na dialética hegeliana. E eu perguntei isso diretamente ao Safatli, e ele disse que não vê espaço para isso na dialética hegeliana. Assim, eu respeito, eu acho que ele tem muito a contribuir, apesar de problemas que eu acho que ele tem, como você bem apontou aqui, em certas interpretações, né? Mas, assim, por mais que a dialética hegeliana tenha contribuições, inclusive para o próprio Marx e para a ruptura de um procedimento colonizador, tem muita coisa que justifica o processo de colonização dentro do Hegel, e um desses aspectos a gente pode citar aqui a partir da perspectiva do conceito de alienação e outros apontamentos que você fez aqui, né? A gente pode entender que tem uma combinância na dialética hegeliana que o Marx vai tentar romper, por mais que dentro da reverberação política, em certas interpretações políticas, dentro da concepção dialética, dentro do próprio marxismo, possa chegar em determinadas interpretações distorcidas ou que vão repetir alguns erros. O marxismo também não está a salvo dessas questões, mas não quer dizer que isso essencializa o marxismo a partir dessa questão, entende? Então, eu acho que é por aí. Não sei se você concorda, como é que você pensa isso? Então, primeiro, explorar um elemento que você falou com o qual concordo muito, assim, e que eu vejo no qual há muita vulgarização, na minha opinião, dentro do marxismo, assim, em relação a isso, que é a relação entre o trabalho e a linguagem, o trabalho e o elemento simbólico no ser humano, assim. Penso que não, tipo, qualquer discussão sobre o que veio antes entra numa discussão do ovo e da galinha, assim, entra numa discussão do sexo dos anjos. Apesar de eu pensar o trabalho reivindicando a tradição marxista nesse sentido de maneira bastante ortodoxa, eu vou dizer aqui, apesar essa palavra ser tratada hoje de uma maneira bastante problemática, né? Mas ortodoxia aqui não quer dizer nenhum dogmatismo, na minha opinião, só para tornar isso claro. Eu vejo o trabalho como elemento fundante do específico do ser humano em relação aos demais aspectos, aos demais organismos que pertencem ao mundo biológico no nosso planeta e tal, e na história da Terra, em última instância, né? O trabalho é esse elemento fundante, o surgir do trabalho é um elemento de diferenciação nisso, né? A gente pode pensar quando e o que. Tem que pensar exatamente o que é trabalho para pensar quando surge essa nova dimensão da realidade natural, em última instância, na medida em que o ser humano faz parte da natureza, nesse sentido. Mas é impossível pensar trabalho sem símbolos e sem linguagem. Acho que isso é o fundamental da gente pensar, assim. Não existe um antes e depois, assim. O simbólico, a linguagem, é parte de um momento mais amplo que é o trabalho. É impossível dissociar o trabalho da linguagem, penso, né? Tipo, o que caracteriza particularmente, entrando no elemento mais específico do que o Haddad está levantando no livro e colocando a minha posição em polêmica com a relação a dele, né? O que caracteriza mais especificamente o ser humano como também um organismo vivo, mas um organismo vivo que transcende as demais características dos outros organismos vivos, o que possibilita essa ruptura que o ser humano traz? O fato de que o ser humano passa a estabelecer o seu metabolismo com o ambiente, passa a estabelecer a sua relação de apropriação do ambiente, relação de apropriação do ambiente que todo organismo vivo tem que estabelecer, certo? Todo organismo vivo tem que estabelecer um metabolismo com o ambiente, tem que se apropriar de determinados elementos que existem no ambiente e transformar esses elementos em parte do seu corpo e tudo mais. Isso é, tipo, o básico, em última instância. Só que todos os organismos vivos, eles estabelecem essa relação metabólica com o ambiente por meio de instrumentos desenvolvidos por um processo natural, por um processo, em última instância, de seleção natural de determinadas variações no seu código genético, que vão acontecendo ao longo do tempo. Essas variações no seu código genético vão acontecendo, o processo de seleção natural permite que determinadas variações se afirmem em relação ao ambiente e determinadas outras variações sejam negadas, e isso faz com que se transformem os organismos vivos e possibilite a eles colonizarem determinados ambientes, estabelecerem sua relação metabólica com o ambiente que lhes é exterior.
o ser humano passa a estabelecer essa relação metabólica com o ambiente, não só mais os primeiros hominídeos, né? Tipo, os primeiros hominídeos que romperam esse processo pura e simplesmente natural para estabelecer um novo processo que, num primeiro momento, passa a ser um processo que sintetiza dinâmicas biológicas e dinâmicas naturais. O novo desses hominídeos que surgiram, né, tem vários debates na paleontologia, na arqueologia, na história, né? Surgiram por volta de 2 milhões de anos atrás, talvez, né? Os primeiros hominídeos que romperam o marco de serem grandes primatas, pura e simplesmente, né? O último grande primata admitido em geral pelos paleontólogos, arqueólogos, que ainda era um primata, mas já era um primata bípede, que apontava elementos do que viria a ser o ser humano, os australopitecos, para os primeiros primatas pertencentes ao nosso gênero, né? Ao gênero Homo. O elemento fundante é que eles passam a mediar essa relação com o ambiente por meio de instrumentos que não são mais instrumentos legados pura e simplesmente por um processo natural. Grandes garras, grandes dentes, ou qualquer outro elemento que permita a interação dos animais, daí pensando em organismos vivos animais, né, o ser humano é um animal, essa interação com o ambiente. Eles passaram a criar instrumentos artificiais, certos? Tipo, as primeiras machadinhas de sílex que os seres humanos inventaram, provavelmente numa região específica da África, perto do que é conhecido como Vale do Rift, um elemento geográfico na África, em que há uma ruptura tectônica e tudo mais, que fez com que acontecesse algumas alterações climáticas que possivelmente possibilitaram o surgimento de uma nova espécie animal, da nossa espécie animal, os primeiros hominídeos que depois vão culminar no Homo sapiens, né? Mais recentemente, nesse sentido. Mas o fato da gente começar a se relacionar com o ambiente por meio de instrumentos artificialmente criados, né, instrumentos materiais artificialmente criados, por exemplo, machadinhas de sílex. Sílex é uma forma de rocha, né? Particularmente bem adaptada à possibilidade da criação de instrumentos e que era abundante nessa região da África, pelo que dizem os arqueólogos, paleontólogos e tudo mais. Mas a própria possibilidade de criar isso pressupõe novas formas de comunicação que não podem mais ser baseadas pura e simplesmente nas formas de comunicação que existem entre animais com cérebro mais desenvolvido, né? Tipo, obviamente, chimpanzés, mesmo golfinhos e tudo mais, por exemplo, tem vários debates entre zoólogos, biólogos e tal sobre isso, que eles já têm formas de comunicação relativamente bastante desenvolvidas. Mas a possibilidade de criar instrumentos, nesse sentido, pressupõe um salto nas possibilidades de comunicação que não é mais baseada e simplesmente nessas formas de comunicação, mesmo as mais desenvolvidas entre os animais, ao que parece e estudos arqueológicos e paleontológicos colocam e tudo mais. Porque, por exemplo, grandes símios, macacos mais desenvolvidos, chimpanzés, por exemplo, mesmo orangotangos, gorilas, eles já utilizam instrumentos, né? Tipo, tem vários documentos de estudos zoológicos, biológicos, por exemplo, que mostram chimpanzés usando pedras para quebrar nozes, por exemplo, né? Utilizando madeira para colocar dentro de um formigueiro e pegar as formigas, todo esse tipo de coisa. Isso é bastante comum. Mas esses processos são aprendidos, são transmitidos de uma geração para outra, de um indivíduo para outra, por meio de imitação, em última instância, né? Ou pelo menos como é mais colocado atualmente. Aprender a construir um instrumento de sílex, por exemplo, um instrumento cortante, você entender todos os processos que são necessários, entender que tem uma forma material, uma forma rochosa, por exemplo, que é mais adaptada a isso do que qualquer outra, todo esse tipo de coisa pressupõe uma forma de comunicação, pelo menos potencialmente, pelo menos ao que me parece, que não pode ser baseada mais por simplesmente nessas formas de comunicação que se colocam entre esses outros animais, certo? Tipo, então, a hipótese com que eu estou colocando aqui, que eu acho que é uma hipótese que vem sendo desenvolvida por arqueólogos, paleontólogos e tudo mais, né?
é que o surgimento ainda elementar, ainda germinal, dessa nova forma de metabolismo que o ser humano estabelece com o ambiente, que é o trabalho, pressupõe o desenvolvimento de novas relações entre os seres humanos, relações linguísticas, relações simbólicas, que não podem ser dissociadas. Não dá para a gente pensar um antes e um depois. Primeiro o trabalho, depois a linguagem, ou um depois do outro. Os dois surgem concomitantemente. As relações entre trabalho e linguagem são de desenvolvimento concomitante nesse sentido. Pelo menos de uma protolinguagem, né? Isso é um debate que vem sendo feito atualmente entre antropólogos, paleontólogos, arqueólogos, linguistas também, né? Se envolvem nesse debate. É um debate bastante amplo na comunidade científica nesses campos, penso. O momento em que surgiu a linguagem, né? Por exemplo. É um debate bastante difícil sobre o momento em que surgiu a linguagem, no sentido de que a linguagem, por definição, né, a linguagem falada, pelo menos, por definição, ela não deixa traços arqueológicos. Né? Ela não deixa, é diferente de uma pintura rupestre ou de uma escultura ou qualquer coisa nesse sentido, que é possível você achar rastros arqueológicos, rastros fósseis nesse sentido dessas manifestações culturais. A linguagem, ela não vai deixar rastros fósseis. Mesmo o estudo da nossa estrutura anatômica que permitiria a fala, por exemplo, a formação da nossa boca, a formação da nossa laringe, todos esses elementos, a formação dos instrumentos vocais naturais com que contamos, ela é bastante difícil de deixar rastros fósseis no sentido de que são estruturas moles, né? Então, as estruturas no corpo que tendem a se fossilizar são estruturas duras, né? Os ossos, em última instância, cartilagens e tal. Então, é bastante difícil o debate entre arqueólogos, paleontólogos, sobre o momento de surgimento da linguagem. Mas tem um arqueólogo que eu acompanho bastante coisas que ele escreve, palestras que ele dá, né? Hoje, os meios de comunicação, como o YouTube, por exemplo, permitem isso, né? Você pode ver uma palestra de um grande paleontólogo estrangeiro por meio ela foi gravada, assim como está sendo gravada a nossa live aqui. Esse arqueólogo chama Nacho Martínez Mendizabal. Ele é espanhol, ele é o chefe, né, de um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo hoje. O sítio chama Atapuerca, acima de Los Huesos. Ele diz, né, que a principal concentração de rastros fósseis na Europa existente no mundo, em última instância, mas esse sítio arqueológico, segundo ele, mudou a concepção de quando os primeiros seres humanos chegaram à Europa, tipo, colocou como bastante anterior à chegada dos primeiros seres humanos, as primeiras migrações de hominídeos, né? Não seres humanos modernos ainda, né? Não Homo sapiens, mas dos primeiros hominídeos da África para a Europa. E ele fala que existe, tipo, que sempre, essa palestra é genial, assim, porque ele fala que, em geral, quando a gente vai buscar rastros fósseis da possibilidade do surgimento da fala, a gente busca elementos, como o ser humano é muito egocêntrico, né, e os indivíduos humanos muito egocêntricos em geral, procuram rastros fósseis que permitam entender como a possibilidade de emitir a linguagem, né, emitir sons, em última instância, se expressariam e tal, e como é muito difícil estabelecer isso, porque todos os elementos do nosso aparelho vocal natural são elementos moles e tudo mais, e não fossilizam. Mas ele fala assim, tipo, a gente encontrou rastros fósseis que mostram o surgimento de elementos que possibilitam a gente pensar o surgimento da fala como bastante anterior ao que era pensado anteriormente, por meio de rastros fósseis das formas de organização do nosso ouvido. Certo? Ele fala que os elementos que compõem o nosso ouvido são bastante mais capazes de serem fossilizados, né? E que o ouvido humano, ele, para permitir a linguagem, né, para permitir a compreensão da linguagem, ele é bastante mais complexo, bastante mais capaz de entender variações nas ondas sonoras do que os ouvidos dos outros grandes primatas, chimpanzés, gorilas, orangotangos, por exemplo. E ele encontrou os rastros fósseis dessas diferenciações no aparelho auditivo dos primeiros hominídeos há mais de 700, 800 mil anos atrás, nesse sítio arqueológico em Atapuerca. Então, tipo, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Assim, como
eu concordo muito com você que é um erro estabelecer que o trabalho é anterior à linguagem, nesse sentido, certo? Tipo, a gente tem que pensar cada vez mais que a linguagem é uma parte dessa totalidade que é a relação humana com o ambiente, a relação específica do ser humano com o ambiente, que é o trabalho. Essa colocação de um como anterior ao outro é um equívoco nesse sentido. Pensar o trabalho como elemento fundante não é colocar a linguagem como elemento secundário, mas colocar a linguagem como parte de uma totalidade, mas parte fundamental dessa totalidade. É impossível entender a especificidade do ser humano sem entender que a linguagem é parte dessa especificidade. Mas a linguagem está sempre relacionada às relações efetivas que os seres humanos têm que estabelecer com o ambiente. A forma como o Haddad busca pensar a linguagem e as transformações simbólicas como independentes da relação efetiva que os seres humanos estabelecem com o ambiente, do metabolismo efetivo que os seres humanos estabelecem com o ambiente, é um retorno a uma forma de pensamento idealista. Apesar dele querer dizer que ele está querendo atualizar o marxismo à luz das ciências, isso é um equívoco. O que ele está fazendo é voltar a uma velha concepção idealista que busca independentizar, autonomizar a dinâmica simbólica, a dinâmica linguística das relações efetivas que os seres humanos estabelecem com o ambiente, assim. É interessante isso, né? Porque se há e ele fala isso claramente, né? Se há uma perspectiva simbólica que antecede a condição material, de onde é que vem essa perspectiva simbólica, né? Por mais que ele justifique, e provavelmente acho que é isso que ele faz mesmo, diga, existe uma perspectiva simbólica que é imposta dentro da condição de sobreposição de classes e etc. Talvez ele faça isso, né? Mas mesmo assim há uma mistificação do simbólico em detrimento das condições materiais que são provenientes dessa, digamos assim, dessa concomitância, desse desenvolvimento, dessa perspectiva da própria condição material, de fato. Agora, uma coisa interessante que você mencionou aí dessas análises antropológicas é que tem muito de Heráclito nisso, né? Por incrível que pareça, porque tem um termo que é utilizado em relação a Heráclito, né, que é a questão da unilateralização dos opostos, que vai, na minha interpretação, poder ser utilizada nas mais vastas áreas do conhecimento humano, tanto na ciência, tanto na antropologia, tanto na linguagem, e é algo que o Haddad tenta utilizar, só que me parece que o escrito dele está no sentido muito embrionário ainda, né, para alguém que, sei lá, parece que é graduação em economia, pós em filosofia, o doutorado em filosofia ou algo assim, parece que é mestrado em direito e doutorado em filosofia, né? Ele está engatinhando ainda na perspectiva do desenvolvimento de uma compreensão do que é dialética, né? Porque esse conceito de antinomia, por mais que ele pareça algo assim simplório e utilizado por pensadores como Jung, que por muitas vezes é entendido como um místico ou como alguém que faz ódio a determinadas concepções de religiões místicas ou algo do tipo, na minha interpretação, ele desenvolveu uma percepção que é própria do próprio pensamento dialético que Hegel tentou pensar, lógico que junto da perspectiva hegeliana, né? Desenvolvendo a sua própria perspectiva de história à luz da perspectiva hegeliana, mas que é justamente isso que é próximo de algo que você disse, né? Há uma tendência do ser humano, isso já estava em Heráclito, inclusive, né? De se fixar nos opostos. O que é se fixar nos opostos? Quando há uma projeção, em alguma medida, eu posso interpretar isso em sentido amplo, tá? Não estou dizendo que existe uma estratificação do que são opostos aqui nesse sentido. Mas o Jung faz uma interpretação que esses opostos é sempre uma reverberação daquilo que é consciente em relação ao que é inconsciente, digamos assim. Ou seja, aquilo que aparece enquanto expressividade de uma dada individualidade ou de um dado contexto cultural é sempre o oposto daquilo que é velado. Ou seja, aquilo que eu busco no objeto, no desenvolvimento da minha filosofia, no desenvolvimento da minha política, é sempre algo que condiz às minhas condições, entre aspas, biológicas, materiais, né, culturais, que não estão apartadas. É sempre um desenvolvimento concomitante, né? E
E é uma crítica que ele faz ao próprio Freud nesse sentido, de dizer assim, olha, nada mais, nada menos do que o Freud desenvolveu foi uma psicanálise das projeções de Freud, e o próprio Freud percebe isso, né? Das suas próprias necessidades, digamos assim, grosso modo, né? Então, é muito difícil você dissolver essa perspectiva do eu, e isso tem a ver com dialética, porque o eu precisa ser dissolvido no sentido objetivo, no sentido comunitário, né? No sentido de onde você... E aí eu digo mais, no sentido da perspectiva do Marx, no sentido de comunidade, no sentido, né, de comungar um sentido social amplo, baseado nesse sentido coletivo de fato, baseado na perspectiva do trabalhador, do proletariado, que foi, digamos, submetido a uma condição idealista de sociedade que foi imposta, né, por uma série de projeções que desembocavam numa ideia de natureza humana, que durante muito tempo foi produzida, mas não estava apartado em um sentido de acontecência, como você mencionou aí, não é algo que vem antes, mas é algo que é fruto desse embate, entre aspas, que não é um embate no sentido que o Haddad colocou, né, mas dessa condição histórica que se desenvolve de uma dada forma e que precisa ser superada, que precisa ser reconhecida, né, para ser colocada à prova, né? Mas o que é interessante dessa questão é justamente o ponto onde nada disso que o Haddad tenta propor quando ele critica a questão do liberalismo, né? Porque o liberalismo, o neoliberalismo, mais especificamente, como reação dentro de um contexto pós-guerra, ele tenta erigir uma ideia de natureza humana, né? Ele estratifica o que é a natureza humana, ele tenta fazer a crítica nesse sentido, né? Olha, existe uma ideia de uma ciência alinhada à perspectiva neoliberal que tenta pensar o ser humano como algo que se apropria, né, da natureza. E ele tenta combater isso, só que ele faz de forma equivocada, como você mencionou, né? Ele não sabe colocar muito bem essa crítica, pelo menos é como eu percebo, né? Ele tenta combater isso, só que ele espirra o taco. Ele não sabe ir exatamente no ponto de fato, porque tem um projeto que é amplo da escola austríaca de pensar o ser humano cerceado dentro de uma certa concepção de natureza humana, onde a natureza humana é algo menos do que esse ser humano constituído por essa perspectiva econômica, que tem uma intencionalidade política, que produz uma ciência, e a própria ciência contemporânea, em vários aspectos, está contaminada por esse tipo de projeção epistemológica, que também não está apartada do sentido político. Para mim, não há uma divergência entre os interesses científicos e políticos em sentido amplo, né? Mas ele tenta recolocar esse debate, só que eu acredito que ele não consegue, de fato, ir no que é, de fato, concreto. Entende? Enfim, não sei o que você tem a comentar sobre isso, enfim. Sim, tipo, eu acho que dois pontos, acho que fundamentais do que você colocou agora, que são importantíssimos de serem debatidos. O primeiro sobre esse elemento de como o Haddad, não, a partir dessa perspectiva dele de que a dinâmica de diferenciação do ser humano, ele não usa o termo desenvolvimento, né? Ele cria esse neologismo do revoluir e tal, para pensar que eu acho que dialoga com questões importantes, mas ao mesmo tempo cai em vários problemas nesse sentido, que ele não consegue explicar o porquê das transformações e diferenciações. Acho que isso é um elemento fundamental, assim, fica muito abstrato e muito difuso. O porquê, então, acontecem transformações, se as transformações são ligadas a elementos simbólicos, o que faz com que existam as transformações? Tipo, o que faz com que exista uma dinâmica de transformação na relação entre as compreensões simbólicas que os seres humanos têm sobre a realidade, certo? Tipo, particularmente para pensar esse momento que o Haddad busca colocar da diferenciação dessa grande transformação na história do ser humano, que é a Revolução Neolítica, certo? Tipo, que segundo ele seria a grande, que é um erro científico, mas segundo ele seria baseada no surgimento da estratificação social, pelo que ele cria como novo neologismo também, alienização entre os seres humanos, né? Um processo de diferenciação entre os seres humanos, que é um processo de diferenciação essencialmente simbólico, primeiramente, segundo ele, depois se expressa nas relações de classe e tudo mais, né? Mas o que explica que esse processo, essa revolução neolítica, esse processo de transformação e de compreensão simbólica dos seres humanos
e daí de alienização, que é a consequência disso, se admitindo com ele, né, que o ser humano moderno, Homo sapiens, tem 100 mil anos, e a maior parte da história do Homo sapiens foi a história dentro do que os arqueólogos e paleontólogos conhecem como período paleolítico, certo? Tipo, 90 mil anos dessa história do ser humano moderno teve inserido nesse momento da era paleolítica. E os 10% dessa história, os 10 mil últimos anos apenas, foram dentro desse momento dessa era neolítica, né? Desse novo momento na história do ser humano. Por que aconteceu há 10 mil anos atrás e não há 30 mil anos atrás? E não há 50 mil anos atrás? E não há 5 mil anos atrás? O que explica essa dinâmica e essa transformação na compreensão simbólica que os seres humanos têm sobre sua realidade e sobre eles mesmos, né? Fica algo total e completamente inexplicável. Tipo, como toda compreensão idealista da realidade, é preciso uma intervenção de um Deus ex machina, é preciso a intervenção de um demiurgo exterior às relações históricas concretas para explicar isso. O Haddad, apesar dele dizer que ele está atualizando o materialismo histórico, ele volta a uma posição análoga, por exemplo, do Max Weber para explicar, num outro momento daí, para explicar o surgimento do capitalismo, certo? Diferente do Marx, que busca explicar o surgimento do capitalismo pelas transformações materiais, pelas transformações nas estruturas sociais que permitem aos seres humanos se relacionar entre si, com o ambiente, que eram legadas desde a Idade Média, desde o feudalismo, e que vão dando ensejo a novas interações entre os seres humanos, certo? Tipo, diferente dessa concepção que o Marx desenvolve no Capital e tudo mais, Max Weber vai buscar explicar as transformações que permitem a emergência do capitalismo por meio de transformações simbólicas, por meio de transformações do que nós marxistas chamamos de superestruturais, né? Tipo, uma transformação ética em última instância, uma transformação num espírito, o espírito não entendido aqui como algo místico, né, mas entendido como formas de compreensão do ser humano sobre sua relação entre si, com o ambiente, na transformação e surgimento de um novo espírito, um espírito capitalista que estaria ligado à reforma protestante na Europa, em última instância, né, o calvinismo como centro disso e tal, apesar do Lutero ter sido o grande nome da reforma protestante, mas o Weber coloca na ética calvinista como o elemento-chave dessa transformação e tal. Mas, então, tipo, o Haddad faz um movimento análogo ao do Weber em relação à emergência do capitalismo, só que, tipo, qual o problema dessa colocação do Weber nesse sentido? Que ele não consegue explicar, pelo menos como eu entendo, na obra dele, nem na Ética Protestante mesmo, na Ética Protestante o Espírito do Capitalismo, nem posteriormente no seu Opus Magnum, que ficou incompleto, mas foi publicado depois, o Economia e Sociedade. Por que essa transformação cultural se dá nesse momento e não em qualquer outro, e não se deu na China, não se deu na Pérsia, não se deu em outras sociedades na Índia, mas se deu particularmente na Europa? Ele fica rodando em círculos, mas não consegue explicar o porquê específico disso, certo? Da mesma maneira, o Haddad faz um movimento análogo para explicar o surgimento das diferenciações de classe, das estratificações sociais, do que ele chama de alienização entre os seres humanos, certo? Tipo, por que surgiu nesse momento? Não fica inexplicável nesse sentido, né? Se essas transformações se dão pura e simplesmente por transformações na compreensão simbólica que os seres humanos têm entre si. Compreensão simbólica que não é compreensão simbólica da realidade no qual eles estão inseridos. Certo? Nesse sentido, tipo, o simbólico e as relações estruturais que os seres humanos estabelecem com o ambiente, para nós marxistas, não estão separados. Tipo, a única maneira de haver transformações estruturais é se essas transformações estruturais se expressam também como transformações simbólicas, obviamente. Mas colocar o simbólico como anterior nesse sentido, e não entender que o simbólico é sempre uma simbolização, é sempre uma compreensão de uma realidade efetiva, que é exterior à compreensão simbólica, faz com que essas transformações aparentemente aconteçam por fora de qualquer contexto, por fora de, tipo, elas acontecem como um raio no céu azul,
em última instância, para usar uma expressão que o Marx usa no 18 Brumário, no seu livro sobre o 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Então, isso é um elemento chave. Uma outra contradição no qual o Haddad entra é que, para eles, o processo, a dialética é entendida como concepção de mundo que parte da conflituosidade, né? Parte da contradição entendida como conflituosidade, e essa conflituosidade se inaugura quando um ser humano, determinada comunidade de seres humanos, passou a tratar outra comunidade de seres humanos, outros seres humanos, como objetos, certo? E isso se deu num período bastante recente da história, segundo ele mesmo, depois da Revolução Neolítica, quando alguns seres humanos começaram a escravizar outros seres humanos, por exemplo, aí se dá esse processo de alienização. Contudo, seu livro chama uma contribuição a uma antropologia dialética, ou seja, a uma compreensão do antropos, a uma compreensão do humano que seja dialética. Mas segundo ele mesmo, daí, e essa é a grande contradição, a dialética só pode ser utilizada para compreender os seres humanos num momento muito recente da história, que é depois da Revolução Neolítica. Então, como pode ser uma contribuição a uma antropologia dialética se grande parte da história do ser humano é excluída da possibilidade dessa compreensão na medida em que não existiam essas contradições que dão base para uma compreensão dialética do ser humano? E não só, nem todas as comunidades humanas, como ele mesmo fala na entrevista que ele faz com o Siddhartha Ribeiro, nem todas as comunidades humanas, atualmente, enfrentaram o que a gente chama de revolução neolítica, né? As comunidades originárias que existem no Brasil, por exemplo, elas não atravessaram esse processo de revolução neolítica, de criação de grandes conglomerados urbanos, de desenvolvimento de uma agricultura mais ampla e tudo mais, todo esse tipo de coisa, certo? E do central pro Haddad, particularmente, né? E o que eu falei aqui pode ser contestado e pode ser colocado de lado. Elas não enfrentaram o que o Haddad coloca como elemento fundante da Revolução Neolítica, que é essa alienização entre os seres humanos, né? A criação de diferenciações no qual eu passo a tratar outro ser humano como objeto. Então, essa antropologia dialética suposta do Haddad não é adaptada para observar e para entender e para compreender essas sociedades humanas, né, as sociedades originárias no Brasil, por exemplo, as sociedades originárias que existem ainda na África, no leste asiático, todo esse tipo de comunidade na Oceania, por exemplo, né, os aborígenes na Oceania e tal, essa suposta antropologia dialética do Haddad estaria totalmente impossibilitada de compreender essas comunidades humanas. Então, como é uma contribuição para uma compreensão antropológica do ser humano, se grande parte das comunidades humanas ainda existentes estão exteriores à possibilidade de compreensão por meio desse novo método ou dessa nova concepção teórica criada pelo Haddad. Então, são diversas contradições que um teórico, como você bem colocou, que, né, se apresenta como mestre em economia, doutor em filosofia, com uma série de láureas que colocariam ele como legitimando, que possibilitariam supostamente ele legitimar o seu discurso, que são bastante contraditórias. Um outro ponto que eu acho muito importante que você levantou, e que daí eu acho que é interessante o Haddad colocar essa discussão, mas concordo com você, ele faz de maneira bastante limitada e equivocada, que é o debate com a concepção biologizante neoliberal, liberal e tal, do humano, para legitimar as concepções capitalistas, para legitimar o presente, em última instância, né? Esse é um procedimento ideológico bastante presente entre os ideólogos do sistema, né? Biologizar, tornar naturais determinadas características do ser humano socializado dentro do capitalismo, e assim, na medida em que elas são supostamente naturais, essas características, o próprio sistema seria o desenvolvimento máximo das características, ele seria natural, em última instância, seria o desenvolvimento último das características próprias da natureza humana, em última instância, né? Esse procedimento, essa crítica que faz o Haddad é bastante importante, né? A gente fazer uma diferenciação clara,
esse elemento que você coloca da escola da utilidade marginal, por exemplo, né, a revolução, a suposta revolução marginalista na economia que teria acontecido na década de 70 do século XIX, que busca compreender a relação metabólica que o ser humano estabelece com o ambiente, a relação econômica, por meio da busca da maximização da propensão ao consumo, da utilidade marginal dos produtos e tudo mais, busca fazer uma série de equações e problematizações matemáticas sobre as possibilidades de consumo, a utilidade marginal dos produtos e tudo mais, para basear uma concepção naturalizante do sistema tal qual colocado, né? Esse debate que o Haddad faz com essas compreensões biologizantes que buscam compreender o ser humano a partir de categorias tiradas diretamente da biologia é um debate importante nesse sentido, né? Acho que é um debate que temos que fazer, assim, e isso encontra essa concepção encontra bastante projeção atualmente nos círculos intelectuais, inclusive nos círculos das ciências naturais. Um dos debates que o Haddad faz particularmente no livro dele, né, é com um biólogo bastante conhecido contemporaneamente, que chama Richard Dawkins. Ele escreve um livro cujo título já é extremamente problemático, na minha opinião, que chama O Gene Egoísta, né? Esse Dawkins, ele é um biólogo bastante famoso e tudo mais. Na década de 70 ou 80, ele escreve esse livro, ele publica esse livro, né? Buscando refletir a descoberta, a importantíssima descoberta nas ciências naturais, que foi a forma de codificação das informações que permitem a replicação dos organismos vivos, né? A descoberta do gene na década de 50 do século passado foi uma revolução científica, né? Tipo, se para Darwin, por exemplo, né, o Charles Darwin, o fundador das ciências biológicas, em última instância, ele tinha entendido que as transformações e a possibilidade da riqueza e da variedade dos seres vivos existentes no planeta se davam por um processo de transmissão das características, mas ao mesmo tempo de pequenas variações nessas características que eram selecionadas pelo ambiente, né, o processo de seleção natural. Ele não conseguia, ele não tinha a bagagem, não existia ainda a bagagem teórica para compreender como se dava esse processo de transmissão das características e o próprio processo de variação das características. A compreensão disso vai se dar durante a década de 50 do século XX, do século passado, quando é descoberta a estrutura do nosso código genético por meio da dupla hélice e tal, e a descoberta do gene nesse sentido. O Richard Dawkins vai buscar refletir essa descoberta no seu livro famosíssimo, um best-seller, O Gene Egoísta, né? Só que o problema central, assim, obviamente eu não sou biólogo, nem, né, tipo, não posso debater com um biólogo nesse sentido, se o elemento algoritmo, né, a unidade analítica fundamental para a gente compreender o desenvolvimento dos organismos vivos é o gene. Isso não é uma questão para ser debatida entre nós que somos do campo das ciências humanas. Penso, né? Mas ele atribuir ao gene uma característica do ser humano socializada no capitalismo, que é o egoísmo, isso obviamente me parece algo total e completamente, uma extrapolação totalmente indevida, assim. Isso é algo que devemos tratar como inaceitável nesse sentido. E esse sentido, né, de buscar transformar determinadas características do ser humano socializado dentro do capitalismo em características naturais do ser humano. Isso é um problema que, obviamente, temos que combater de maneira bastante efetiva, bastante aguda, assim. Porque na entrevista que o Haddad dá para o Siddhartha Ribeiro, no diálogo que ele faz, que foi filmado, tem no YouTube também, com Siddhartha Ribeiro, ele fala isso, né? Tipo, essa biologização de determinadas características do ser humano socializado no capitalismo, a partir disso ela pode ser base para a legitimação das mais diferentes formas de opressão. O machismo seria uma característica natural do ser humano, porque o macho humano é maior que a fêmea humana, sei lá, você pode... Tipo, o racismo seria uma característica
natural do ser humano. Toda forma de opressão, de exclusão, de exploração poderia ser baseada nessas formas de naturalização de determinadas características do ser humano capitalista, do homo economicus capitalista, né? Então, esse debate é bastante importante de ser feito. O problema é que quando o Haddad transforma a única diferença do ser humano em relação ao, tipo, o único elemento que separa o humano, né, que diferencia o humano dos demais organismos vivos, no elemento simbólico, pura e simplesmente, ele enfraquece essa crítica, porque ele não vê que um elemento chave para debater, inclusive cientificamente, com os biólogos, é mostrar que diferente dos outros organismos vivos, e por isso o ser humano ele estabelece uma relação que tem que ser compreendida como de temporalidade distinta das transformações dos demais organismos vivos, enquanto os demais organismos vivos estabelecem o seu metabolismo com o ambiente por meio de um processo de seleção natural de variações aleatórias no seu código genético, uma forma de transformação que tem uma determinada temporalidade, que pode ser medida, inclusive, né? Os biólogos, geneticistas, inclusive, conseguem medir hoje os momentos de ruptura de determinadas formas, de determinadas espécies animais em relação a outras, por meio de estabelecer uma temporalidade do ritmo de transformação do código genético dessas espécies, certo? O ser humano rompe isso na medida em que a sua forma de adaptação ao ambiente, de transformação do ambiente, deixa de ser mediada pura e simplesmente por esse processo de variação aleatória do código genético selecionado pela seleção natural, para ser essa adaptação ao ambiente mediada por instrumentos artificialmente criados, certo? Por instrumentos tanto materiais quanto simbólicos, e daí o simbólico e o material estão interseccionados aqui, apesar do simbólico também ser material, mas eu não vou entrar nesse tema aqui, que seria um tema muito complexo. Mas, então, a adaptação do ser humano ao ambiente passa a ser mediada por elementos tanto materiais quanto simbólicos que permitem a criação para o ser humano de uma nova temporalidade, certo? O ser humano se adapta ao ambiente de maneira muito mais rápida e muito mais radical do que qualquer outro organismo vivo existente no planeta. Isso tem que ser compreendido atualmente, é importantíssimo que a gente compreenda isso atualmente, inclusive porque isso está ligado ao processo de crise ecológica, à crise ambiental, ao que vários cientistas chamam hoje, apesar de o termo ainda ser bastante questionado, de antropoceno, né? Esse momento da história do planeta daí, em que a intervenção de um organismo vivo sobre o ambiente passa a ser um elemento disruptivo em relação à própria reprodução do ambiente. O fato de o ser humano conseguir se adaptar e se relacionar com o ambiente de uma maneira muito mais radical, muito mais profunda, muito mais rápida, ou seja, numa outra temporalidade em relação à temporalidade dos demais organismos vivos que existem no ambiente, faz com que o ser humano seja um elemento disruptivo, ou seja, um elemento de ruptura no próprio metabolismo do ecossistema no planeta, no próprio metabolismo da biosfera, na reprodução da biosfera do planeta, né? Então, a gente compreender esse novo do ser humano e que esse novo está ligado à intervenção material que o ser humano pode estabelecer com o ambiente é fundamental, inclusive, para a gente enfrentar uma das grandes questões que se colocam atualmente para a atuação política, social, para as humanidades de conjunto, que é a crise ecológica. Então, quando o Haddad coloca como elemento da diferenciação do humano em relação ao biológico como pura e simplesmente simbólico, ele empobrece o debate, em vez dele, apesar de ele estar se colocando como alguém que está enriquecendo, ele está empobrecendo o debate de maneira a não possibilitar uma intervenção mais profunda e radical em relação a essas problemáticas. Uma série de questões, né, sobre esse lugar do, digamos assim, de uma certa ideia de prioritária do homem em relação à natureza, né? Por exemplo, tem um autor que faleceu recentemente, né, que é bastante citado atualmente dentro desse ponto de diálogo, que vai tentar repensar essa ideia de objetividade que você mencionou aí no início do vídeo, no início da exposição, do diálogo, do debate, né? Que a objetividade, por mais que em determinados contextos ela seja
compreendida como um determinado fluxo de mudança, né, de alteração e de reverberações materiais e de suprassunção, vamos dizer assim, né, ela permanece num campo de cerceamento, inclusive dentro de um sentido de uma ciência social, na qual ele não compreende que haja essa distinção, inclusive, entre, pelo menos da maneira que é vendida, né, entre ciências humanas e ciências exatas ou ciências mais objetivas, né, como costumeiramente é compreendido. Né? Ele afirma que existe sempre um jogo de vai e vem de produção cultural e produção de ciência e produção de objetividades e produção de subjetividades que reverberam em determinadas interpretações científicas, né, que me faz repensar essa questão da ideia do que você mencionou inicialmente, e como o Haddad tenta combater essa questão de um sentido prioritário do humano referente às condições de natureza, mas entendendo que essa condição de natureza precisa ser combatida em um sentido de apropriação do homem, e você bem explorou que dentro da reverberação marxista em Marx, em Engels, né, isso se dá por uma relação de desenvolvimento dentro da concepção histórico-material, né, que não é necessariamente uma relação de apropriação, mas é uma condição de integrar-se, né, que é proveniente do próprio ser humano enquanto animal que é. Entretanto, há questionamentos sobre esse lugar de objetividade, e aí, em certo sentido, a gente pode remeter até ao próprio Hegel, né, que a gente aqui estuda no canal, aqui, vez ou outra, uma vez por semana, a fenomenologia do espírito, e a gente consegue perceber que em Hegel há um certo sentido de estratificação dessa objetividade, que parece que tem um lugar muito bem delimitado. Ela supra-sume, mas até certo ponto. Né? Mas o Marx, ele tenta pensar essa condição, tentando romper essas barreiras digamos assim, de esses aspectos fenomênicos que ainda permanecem sobrepujando as condições materiais. Isso o Marx faz de uma maneira muito interessante, inclusive, se eu não me engano, na crítica da filosofia do direito, ele coloca uma questão análoga a isso, né, no que concerne ao Hegel e ao próprio sentido de alienação, de maneira análoga a essa questão que eu estou colocando aqui, né? Então, a minha questão é mais para pensar justamente todo esse contexto, né? Até que ponto, quando a gente pensa em uma determinada objetividade política, e aqui eu estou falando aqui de militância, de reverberação política mesmo, a gente não está, de certa forma, produzindo algo análogo a esse movimento de pensar uma concepção objetivo social, né, muito próxima, digamos assim, a essas estratificações de uma certa concepção de objetividade, né? Ou seja, é uma objetividade que flui, que se antagoniza, que se suprassume, mas até certo ponto, porque a objetividade ela já está previamente delimitada, né? Então, me parece que, em alguma medida, ao recolocar esse determinado debate sobre esse lugar, entre aspas, do homem em relação à natureza, né, o Haddad está reproduzindo um pouco mais disso, né? E digo mais, tem um determinado ponto, né, que ele coloca uma questão sobre como o pensamento indígena, falar de o pensamento indígena já é um problema, né? Porque não existe o pensamento indígena. Existem inúmeros pensamentos provenientes da vivência indígena. Né? Mas ele chama assim, né? O pensamento indígena venha colocar à tona algo que eu estou tentando explicitar aqui, que precisa ser recolocado. Primeiro que as reverberações indígenas antecedem, inclusive, o próprio Marx, diga-se de passagem. Mas isso não quer dizer que Marx não tenha visto questões análogas ao que a amplitude de vivência indígena já experimentava. Né? O Marx viu problemas que se reverberaram de certa maneira. Lógico que ele não foi específico referente ao processo de colonização em si, mas as libertações daquilo que ele propunha, né, estavam colocadas de maneira análoga a essas questões, né? Mas ele tentava quebrar barreiras no seu tempo, né, dentro daquilo que ele percebeu como aspectos que produziam essa condição material que se submetia, de certa forma, a um processo, digamos assim, simbólico, né, como você bem colocou. Né? É a condição material que produz o processo simbólico que aliena o homem dentro de uma certa condição específica. Né? E o Marx, de uma forma muito aprofundada em várias questões, pensando inclusive a economia, não como apenas como economia, como uma ciência apartada da condição social, mas como economia política, né? Pôde observar essa questão de maneira extremamente aprofundada e antecipada. Né? Então, como é que
você percebe essa questão de, por exemplo, o Haddad tentar recolocar e integrar a concepção indígena, inclusive o próprio Fanon, né, observa que talvez o que ele... É porque tem alguns pensadores ou comentadores estudiosos de dialética que ficam muito fixados na perspectiva da dialética do senhor e do escravo, né, lá na fenomenologia do espírito, porque impressiona e fica aquela dimensão do conflito como se fosse um puro antagonismo, uma pura batalha de forças, só que é uma parte do desenvolvimento da consciência na fenomenologia do espírito que não dá conta da concepção de totalidade, que é a riqueza da fenomenologia do espírito, com todos os seus problemas ainda, diga-se de passagem, né? Mas, assim, é uma obra incontornável e complexa que precisa ser mastigada durante muito tempo, né? O próprio Fanon vai conceber e vai interpretar, de certo modo, porque lá nessa etapa, inclusive, há uma pista dessa questão que eu estou mencionando aqui, que é justamente a estratificação do objetual, que nesse sentido é entendido como escravo, que tem que trabalhar a coisa, ou das ling, para o senhor, para, de certa forma, produzir-se um processo de reconhecimento que seja... que dissolva, né, que produza uma relação de reconhecimento mútuo, digamos assim. Nesse sentido, há um aspecto que prepondera ali no Hegel, de remeter a uma prioridade de um sentido de subjetividade, inclusive moderna ali ainda, né? Porque é o escravo que trabalha a coisa para o senhor, apesar de tender a haver digamos assim, um desenvolvimento para um aspecto de superação dessa etapa, né? Mas nessa etapa existe uma subjetividade que, de certa forma, para poder ser reconhecida, precisa ceder ao sentido objetivo, mas é a objetividade que trabalha a coisa para o senhor, ou seja, para a subjetividade, não para o processo objetivo. Então, talvez ele esteja, de alguma forma, muito preso a essa etapa de um determinado conflito de aspecto demasiadamente hegeliano. Então, falta uma leitura do próprio Marx, que, inclusive, não prioriza esse aspecto da dialética do senhor e do escravo como algo fundamental, né? Mas que é importante entendê-lo em um sentido diferenciado, né? Não só exclusivamente hegeliano. Então, como é que você observa essa questão das objetividades e como elas se relacionariam dentro dessa crítica ao homem, né? Que, ao mesmo tempo, como você percebe, ele não pode ser entendido como algo superior à natureza, mas, de certa forma, existe uma coexistência do homem com a natureza que precisa trabalhar, de alguma forma, inclusive trabalhando os seus aspectos que são inerentes à própria concepção da natureza e dentro da dimensão política em uma relação de objetividade. Como é que você percebe que o Haddad não trabalhou isso de maneira adequada e como é que você percebe isso de um modo geral, relacionando com a sua forma de observar essa questão? Eu sei que foi muita coisa, mas enfim. Compa, acho que essa questão é muito importante, e daí acho que a gente podia ir caminhando para o final, para a gente, no final, ter alguns espectadores, assim, digamos, algumas pessoas que vejam a gente e não ficar muito extenso, né? Daí eu vou fazer umas considerações finais e para dar tempo de você também fazer algumas considerações finais depois que eu falar, tratando disso que você colocou, assim. Primeiro, entender isso da relação ser humano à natureza, como o ser humano não é superior à natureza, né? Acho que isso é fundamental da gente compreender, ligando bastante com esse elemento que eu coloquei da crise ecológica que vivemos atualmente. Acho que esse é um aspecto fundamental de qualquer atuação política atualmente, né? Tipo, qualquer atuação política que não pensa, atuação política e daí reflexão teórica, crítica sobre a realidade, que não vê esse problema como um problema fundamental do nosso presente, né? Tipo, tá deslocada da realidade, assim. Tipo, temos que... isso é uma questão chave da contemporaneidade, né? Do século XXI, a atuação transformadora, revolucionária, à esquerda no século XXI hoje tem que incorporar esse aspecto da realidade como um aspecto fundamental a ser pensado à custa de, tipo, tanto não responder as questões, como tá totalmente por fora daquilo que tem que ser respondido de maneira